Olá, boa noite a todos, a todas. Meu nome é Letícia, sou uma das consultoras já daqui para fora e vou estar com vocês hoje nesse nosso webinar, um webinar muito importante para muitas famílias de alunos, que é a viabilidade financeira de um projeto de estudar no exterior. Trouxemos aqui várias informações para que vocês entendam um pouco mais sobre o assunto. E antes de começarmos, né, eu queria primeiro falar da análise de perfil, que inclusive é uma ótima forma de vocês terem uma análise nossa, dada aqui para fora, sobre estudos no exterior. Então, com poucas informações, vocês podem preencher, inclusive no final dessa análise de perfil, podem colocar nas observações: quero uma análise de bolsas no exterior, de bolsas acadêmicas em faculdade no exterior. Então, a gente consegue fazer uma análise bem precisa para vocês nesse sentido. Então, podem entrar no link, está aqui direto nesse QR Code, vocês podem ir preenchendo durante a apresentação. Coloquei também no nosso chat para vocês, né, caso queiram entrar direto no site, né, por ali vocês podem entrar também. Mas aqui também está o bit.ly/análise de perfil DPS. Vou colocar aqui no nosso chat também para vocês entrarem inicialmente. Outro ponto também, quem quiser pode marcar uma reunião com a Daqui para Fora. É um atendimento que nós fazemos, né, online. Também vou deixar o link para vocês aqui no chat. Antes de começarmos, também queria trazer para vocês os nossos próximos eventos, para vocês já irem acompanhando. Quem quiser se inscreva. No dia 7 de novembro, vamos falar sobre mitos e verdades, sobre atividades extracurriculares, né? Um ponto também que gera muitas dúvidas dos alunos. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre esse aspecto do processo seletivo. No dia 9 de novembro, né, vamos falar com a nossa psicóloga, Gabriela Ribeiro, que faz parte do time, inclusive, da Daqui para Fora. Ela é especializada em jovens nessa preparação de vivência no exterior. Ela já trabalha conosco há alguns anos, já prepara alunos, né, para essa grande mudança de vida, inclusive durante todo o processo conosco também. Então, é um baita webinar para vocês entenderem um pouco do aspecto psicológico, né, e como encarar um projeto como esse, tanto do ponto de vista dos alunos quanto dos pais. No dia 21, a gente vai falar também sobre casos reais de alunos daqui para fora, né, desde o começo da candidatura, a entrada na faculdade, onde eles estão agora. Então, é uma ótima oportunidade também para vocês verem os resultados, né, e o desenrolar da vida acadêmica desses alunos. Como falei, na nossa agenda também online, vocês podem acessar e entrar em contato com a Daqui para Fora para marcarem um encontro e tirarem dúvidas específicas. Então, por lá, vocês podem agendar uma reunião com a Daqui para Fora, tá? O link está no nosso chat também. E, de novo, análise de perfil, para quem ainda não pegou aqui no início da conversa, pode entrar aqui no nosso chat ou entrar direto no QR Code ou bit.ly/análise de perfil DPF, de Daqui para Fora. Bem, vamos lá. Hoje a nossa pauta da noite é falarmos sobre bolsas de estudos, né, as oportunidades que existem. Vou deixar o chat aberto aqui para vocês, o Q&A também aberto, para caso vocês queiram tirar alguma dúvida, podem entrar por lá e mandarem durante a apresentação, tá? Mas, de novo, quem tiver alguma dúvida específica, quer realmente ter as suas chances avaliadas pela Daqui para Fora nesse aspecto de bolsas de estudos, faça análise de perfil que está que a gente acabou de passar aqui, o link está no chat, e com essa análise a gente consegue dar uma devolutiva precisa de cada aluno, de cada estudante, né, que esteja aqui acompanhando conosco. Então, primeiramente, né, a gente vai falar um pouco sobre a Daqui para Fora, para quem ainda não conhece, vamos falar do processo seletivo, as oportunidades de bolsa, como se preparar, vamos dar algumas dicas também para vocês nesse aspecto financeiro, né, e de como conseguir se qualificar para bolsas, e o nosso trabalho, né, no final, como é que nós conseguimos ajudar os alunos na identificação de oportunidades de bolsas de estudos. Então, primeiramente, fazendo uma rápida introdução da Daqui para Fora, para quem ainda não nos conhece, a Daqui para Fora é uma consultoria educacional especializada e exclusiva
a nível de graduação no exterior. Já fazemos isso há 22 anos, temos muita bagagem, muita experiência no processo, né, de preparação e candidatura. E nosso trabalho é exclusivamente a nível de graduação. Então, todos os alunos, né, todos os resultados que vocês veem nas nossas redes sociais, nas apresentações, resultados aqui de bolsas, são alunos que entraram em faculdade, ou seja, graduação, que é a nossa especialização e o programa acadêmico que nós realizamos, tá? Já fazemos isso há 22 anos, né? Então temos muita bagagem, muita experiência para, inclusive, identificar financeiramente o que é melhor para cada estudante e cada família. Isso é um ponto muito importante do nosso trabalho, para que esse projeto se torne viável para cada um. Além disso, nós temos uma equipe com mais de 40 profissionais formados no exterior. São profissionais que também passaram pelo processo de candidatura e de estudos no exterior. E hoje, daqui para fora, não só atua na América do Norte, né, Estados Unidos, Canadá, mas também na Europa. Então, trabalhamos também com faculdades da Europa continental que oferecem graduação, cursos em inglês, e aqui alguns dos países que nós atuamos hoje: Reino Unido, Holanda, Itália, Espanha, Portugal, a França e Bélgica. Tá? Aqui vocês podem ver algumas das aprovações dos nossos alunos nos últimos anos. E falando mais especificamente dos últimos resultados, dos últimos 2 ciclos dos alunos que se candidataram conosco, das faculdades americanas, aqui alguns dos nomes das aprovações das top 15, top 30. Então, todo ano a gente tem conseguido essas aprovações em alto nível de exigência e de seletividade. Então, é algo bem recorrente nas nossas turmas, né, de candidatura, assim como no Canadá e Europa também, né? Algumas das principais universidades aqui que os nossos alunos foram aprovados. Mas, de novo, o nosso grande objetivo, nada aqui para fora, é que cada estudante consiga entrar na melhor faculdade possível que o seu potencial acadêmico e pessoal permita, né? Então, nosso objetivo é que vocês, de fato, consigam entrar na melhor faculdade possível, mas sempre dentro de uma expectativa e realidade financeira que cada família estabelece. Então, esse é um ponto que torna o projeto super possível, viável, porque esse alinhamento é feito no início do trabalho conosco, inclusive antes da contratação daqui para fora, é algo que a gente trabalha e alinha muito com cada família, cada estudante, antes de começarmos o projeto. Porque é importante da gente ter esses alinhamentos, né, expectativas financeiras possíveis e viáveis para cada um, né? Bem, então, antes de a gente falar sobre bolsas de estudos, né, e parte financeira, eu queria primeiro passar com vocês pelo processo seletivo, né, porque, afinal de contas, alguns desses principais pontos aqui do processo seletivo vão ser levados em consideração na avaliação de bolsas acadêmicas. Então, vamos lá. Para quem ainda não conhece o processo seletivo, quais são as diretrizes, né, quais são os critérios que as faculdades avaliam nas candidaturas de alunos internacionais? Como vocês podem ver aqui, uma mandala, né? Ou seja, uma composição de vários fatores que se dá uma candidatura ou uma application. Primeiro, na parte acadêmica, é o primeiro filtro que as faculdades utilizam. O histórico escolar, as notas desse estudante, assim como as provas realizadas durante o processo. A prova da SAT ou ACT, principalmente usadas no processo seletivo dos Estados Unidos e algumas faculdades da Europa. As provas de proficiência, provas do TOEFL, do IELTS, do Duolingo, algumas faculdades aceitam Cambridge, então isso também faz parte da avaliação acadêmica. O Enem, que também pode ser um quesito obrigatório em algumas faculdades, principalmente do Canadá e da Europa, e provas específicas, dependendo do país ou da universidade, dependendo na Europa. Isso aqui é um processo específico europeu, isso varia muito de ano para ano, de faculdade para faculdade, curso ou área de interesse do estudante, mas isso é algo que varia dentro do processo de candidatura europeu. Além disso, existem também os componentes pessoais de avaliação, que são as cartas de recomendação de 2 professores, um coordenador, as atividades extracurriculares, os projetos que esse aluno se envolve. Como a gente falou, a gente vai ter uma apresentação, vai ter um webinar específico sobre atividades extracurriculares no início de novembro, né?
E também as redações, que são as redações de apresentação para as universidades. Então, é também um quesito pessoal de avaliação das universidades. E, para fechar, algumas faculdades fazem entrevistas com os representantes das faculdades. E para os alunos interessados nas artes, o portfólio artístico também é considerado em todo o processo. Então, dependendo da sua área de interesse, pode ser que você, né, precise enviar um portfólio artístico se você estiver aplicando para uma área artística também. Então, o processo seletivo é importante da gente tocar nesse assunto primeiro, antes de falarmos sobre bolsas de estudos, porque alguns desses componentes que vocês estão vendo aqui vão ser critérios fundamentais ou essenciais para a aplicação de bolsas acadêmicas. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, falando antes de falarmos de bolsa, vamos falar de custos, né, investimentos necessários em uma faculdade no exterior. Aqui eu vou apresentar para vocês o range de valores das universidades, já incluindo o custo básico de vida, que é a moradia e a alimentação no campus universitário. Vocês vão ver também a moeda local de cada país, né? Na Europa vocês vão ver ali em euro, no Reino Unido em libra, Estados Unidos e Canadá em dólar americano e canadense, tá? Então vocês podem ver, vão ver aqui que tem um range grande né, do valor mais baixo até o mais alto. E esses valores são os seguintes. Primeiramente, a partir dos Estados Unidos e Canadá, range bem similares, só que câmbios diferentes, a partir de 30 mil dólares americanos ou canadenses, até a casa dos 80, 85. Já existem algumas faculdades na casa dos 90 mil dólares ao ano. No Reino Unido, a partir de 25 até 50 mil libras ao ano. E na Europa continental, a partir de 15 até 40, 45 mil euros ao ano. Lembrando de novo que nesse valor estamos incluindo moradia e alimentação no campus universitário, tá? Então, aqui, quem quiser tirar um print da tela, né, acho que é uma boa referência para vocês terem, para debaterem, né, sobre esses valores. E, inclusive, dentro dessa estimativa, o daqui para fora, né, o nosso trabalho com cada família é justamente identificar faculdades que estejam dentro de um orçamento, de um valor que cada família determinar. Isso é bem fundamental para o sucesso do projeto, tá? Quando a gente olha a Europa, né, como vocês podem ver aqui, o range europeu, da Europa continental, é o mais baixo comparado com os outros lugares. Quando nós desmembramos, né, o custo de moradia e alimentação na Europa e olhamos somente o custo dos estudos, das aulas, nós conseguimos encontrar universidades que vão ter custos, né, como 800 mil euros ao ano até a casa dos 6 mil ou 8 mil euros ao ano. Ou seja, só o custo dos estudos. Então, a gente consegue encontrar faculdades na Europa que vão ter um ótimo custo-benefício nas aulas, né? Quando a gente soma o custo da moradia e alimentação, é onde a gente chega nesse range mais baixo europeu, na casa dos 15, 18, 14, 20, entre 15 a 20 mil dólares ao ano, tá? Trazendo aqui algumas referências para vocês, né? Em termos de custos anuais das universidades, só olhando o custo das aulas, e fazendo aqui até um comparativo do custo anual para alunos brasileiros, internacionais, e numa segunda coluna, como vocês podem ver aqui, o custo contemplando alunos que tenham passaporte europeu, ou seja, dupla cidadania. Para algumas faculdades, você tem um benefício significativo de uma redução do custo das aulas. Por exemplo, a Universidade Nova de Lisboa, uma baita universidade em Portugal, toda em inglês, super internacional. O custo anual dos estudos, 6 mil euros ao ano, para quem tem um passaporte europeu, 700 euros ao ano. Então, aqui um exemplo para vocês nesse sentido. Já existem outras faculdades que, mesmo com ou sem passaporte, você tem um ótimo custo, como a Universidade de Sevilha, na Espanha, 800 euros ao ano no custo dos estudos. Mas lembrando, quando a gente soma o custo de moradia e alimentação, é onde a gente chega naqueles patamares mais baixos das faculdades europeias, na casa dos 14, 15, 16, entre 15 a 20 mil euros ao ano, tá?
Em termos de bolsa, né, na nossa turma de 2023, 54% dos nossos alunos obtiveram algum tipo de bolsa, a média foi de US$ 20 mil ao ano, totalizando aí 125 milhões de reais em bolsas para os nossos alunos. Temos hoje uma distribuição dessas bolsas, né, da turma de 2023, bolsas de até 10 mil, 20 mil, é onde se concentram a grande maioria dessas bolsas. E bolsas de mais de 50 mil dólares ao ano, já é um percentual menor dos alunos que obtiveram essas bolsas. Então, vocês veem aqui que a grande maioria dos alunos vão receber bolsas, em média, de 10 a 20 mil dólares ao ano. E como vocês podem ver aqui também, a maioria dos nomes que vocês estão vendo de faculdades aqui são faculdades americanas. Sem dúvida, é o lugar em que se concentra o maior número de ofertas e oportunidades de bolsas acadêmicas para alunos internacionais. Porém, como vocês viram também, é um range um pouco mais alto da média, né, da Europa ou até mesmo Reino Unido, e aí, com bolsa, muitas vezes essas universidades vão ficar mais ou menos dentro de um padrão europeu, do ponto de vista financeiro. Tá? Em termos de bolsas de estudos, né, são 4 grandes possibilidades que existem, de novo aqui muito, né, relacionado às ofertas de bolsas que as faculdades americanas têm. Porém, as bolsas por mérito acadêmico você pode encontrar também na Europa e no Canadá. Bolsa por necessidade financeira é algo realmente exclusivo aí das faculdades americanas, e bolsas esportivas também, e bolsa artística também para a grande maioria das faculdades americanas. Algumas faculdades canadenses podem também oferecer bolsa artística. Tá? Independente, né, da vertente, né, que o aluno vai aplicar, o nosso papel, o nosso trabalho, né, como empresa especializada, é justamente avaliar o que cada estudante tem de melhor e, a partir daí, identificar quais seriam as reais possibilidades de cada aluno se qualificar para que tipo de bolsa. Tá? Mas vamos em cada uma delas. Primeiramente, mérito acadêmico, né? Como que essas universidades avaliam candidatos e candidatas para bolsas acadêmicas? A grande maioria dessas bolsas vão ser dadas por notas, mérito de notas da escola, histórico escolar, ou seja, a média que esse aluno teve durante o ensino médio. Médias geralmente vão ser, né, necessárias para essa bolsa a partir de 8, em geral, e também através das provas no processo. Muitas faculdades americanas oferecem bolsas pelo SAT ou ACT, e algumas, poucas, mas eu tenho algumas que oferecem bolsas por provas de proficiência. Ou seja, quanto mais esse aluno se dedica na escola e tem boas notas na escola, durante o seu ensino médio, e vá muito bem nas provas, maiores e melhores serão as possibilidades de se qualificar para alguma bolsa por mérito acadêmico. Tá? Muitas das faculdades, o aluno ele já é considerado automaticamente para bolsa quando aplica, quando manda a sua candidatura para aquela universidade. Ou seja, você já é automaticamente considerado no ato da sua admissão se você vai ter ou não alguma bolsa por mérito acadêmico. Tá? A grande maioria das faculdades funciona dessa forma. Agora, existem outras faculdades que, para você aplicar para a bolsa por mérito acadêmico que a faculdade ofereça, pode existir uma candidatura à parte, uma application à parte, ou extra, ou específica para aquela bolsa. E é importante o aluno saber se aquela faculdade que o aluno estiver aplicando, primeiro oferece algum tipo de bolsa por mérito acadêmico, se oferece, qual é a condição que você precisa para aplicar para aquela bolsa. Se é automático, no ato de candidatura, ou se vai haver algum application extra, algum formulário a mais, ou até mesmo um prazo diferente para aquela bolsa. Aqui alguns exemplos dos nossos alunos que obtiveram bolsas por mérito acadêmico. De novo, é algo que aqui a grande maioria dos nossos alunos se qualificam para esse tipo de bolsa. E, de novo, fazendo a nossa análise de perfil, preenchendo as informações iniciais, a gente consegue fazer um diagnóstico inicial do estudante, do potencial para algum tipo de bolsa. Então, entrem lá, façam essa análise que a gente consegue dar um retorno para vocês em relação a esse assunto. A segunda forma de bolsa são as bolsas por necessidade financeira. Essas faculdades que oferecem esse tipo de bolsa são faculdades que já são academicamente mais seletivas também.
tá? Então, para nós cogitarmos em recomendar para um estudante em se candidatar para alguma faculdade que ofereça esse tipo de bolsa, esse aluno já tem que ter certos critérios acadêmicos em alto nível. Ou seja, notas muito boas, provas muito boas, atividades extracurriculares excelentes. Então, já requer um certo perfil de estudante do ponto de vista acadêmico para se considerar em aplicar para esse tipo de faculdade que ofereça esse tipo de bolsa, tá? Aqui a necessidade financeira é através justamente da demonstração financeira da família, ou seja, formulários, informações de imposto de renda, cartão de crédito, existe toda uma documentação que é enviada junto na aplicação do estudante. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E vou mostrar para vocês alguns outros pontos nesse cálculo, tá? Ah, aqui alguns exemplos, né, dos nossos alunos, né, que obtiveram bolsas por necessidade financeira. Como vocês podem ver, inclusive, muitas dessas bolsas, na verdade, todas elas, são bolsas que cobrem basicamente 100% dos estudos, inclusive moradia e alimentação, né? Porque a faculdade é que vai fazer esse cálculo do valor total que esse estudante teria ao morar, viver, estudar na universidade. Então, não só a bolsa ela contempla os estudos, mas as bolsas por necessidade financeira também podem olhar o custo que o aluno teria em viver na universidade. E aí, se for necessário, essa bolsa por necessidade financeira também pode ser contemplada o valor total. E aí vamos para áreas específicas, né? Dessa parte do cálculo da necessidade financeira. O que a faculdade vai levar em consideração na sua análise da necessidade da família? Primeiro, ela vai avaliar a remuneração anual de todos dos dois responsáveis do estudante. Então, a faculdade sempre considera que cada aluno tem dois responsáveis, né? Através do imposto de renda, salários, lucro, dividendos de empresa, se a família tiver alguma empresa, aluguéis de imóveis ou qualquer outro tipo de fonte de renda, o tamanho da família, né? Se existem irmãos menores ou avós, que a família tem algum tipo de dependente, se tem irmãos em idade escolar, quais são as despesas mensais que a família tenha, os investimentos, imóveis, patrimônio, depósitos no ano anterior. E no caso de pais separados, né, responsáveis separados, a faculdade vai calcular os dois separadamente e fazer a conta em conjunta no final para saber a renda daquele estudante, da família daquele estudante. Então, a faculdade considera a renda dos dois. O que a faculdade não vai considerar nesse cálculo? O imóvel, onde cada família mora, e planos de previdência ou aposentadoria, né? Então, isso também é descartado nessa conta total, porque a faculdade considera que isso é um planejamento futuro, né, para os responsáveis, então não pode entrar no que seria uma contribuição educacional em uma universidade no exterior, tá? Então, quais são os critérios para calcular o EFC, né, que é o que eles chamam de Estimated Family Contribution, ou seja, contribuição anual estimada, é o principal, né, a renda total dos dois pais, dos dois separados, e o patrimônio. Então, essa é a renda, né, total dos dois, né, tanto do pai, mãe ou dois responsáveis, e aí a renda final dos dois. E como eu calculo essa estimativa, tirando o número de dependentes, o patrimônio total dos pais, e aí as despesas que essa família tenha, para entender o quanto que aquela família possivelmente poderia investir, né? Se teria algum imóvel, algum bem que pudesse se desfazer, ou se tem algum tipo de investimento que poderia ser revertida para a educação do filho ou da filha. Cada faculdade faz a sua própria conta, ou seja, não existe uma conta padrão, ou certa, ou já definida. Então, é algo que a própria faculdade vai avaliar e aí resolver, né, devolver com a oferta de bolsa que ela entender ser mais adequada para cada estudante e cada família. Tá? O nosso papel com cada estudante é justamente criar, né, e construir esse material financeiro que tem que ser enviado, né, formatado da melhor forma, para que a faculdade faça essa avaliação da melhor forma possível. Tá? Aqui alguns dados interessantes das universidades que oferecem bolsas por necessidade financeira, né, para os alunos. Primeiro, vocês podem ver aqui, né, trouxe alguns nomes de faculdades aí ultra seletivas, porque são essas universidades que oferecem
esse tipo de bolsa. Primeiro, trazendo um número aproximado de brasileiros aceitos por ano nessas universidades, né? O percentual desses brasileiros que são aceitos com bolsa, né? E aí a quantidade, né, desses brasileiros, olhando esse percentual. E, por final, aqui as bolsas que podem chegar a mais de 80% do custo total. Né? E aí, para todas elas, vocês podem ver que sim, porque, de fato, quando nós olhamos os alunos que recebem essas bolsas por necessidade financeira, a grande maioria dessas bolsas são bem generosas, elas são bem de acordo com a realidade financeira da família. Se for necessário né, fazer o investimento completo do estudante, né, a faculdade faz sem nenhum questionamento. Tá? Então, aqui vocês podem ver, né, alguns dados interessantes, né? Por exemplo, o MIT é uma faculdade que é, obviamente, super seletiva de entrar, então só a admissão em si já é um grande desafio, mas ela também é super generosa em termos de bolsas acadêmicas, né? Bolsas por necessidade financeira. O MIT, por exemplo, aceita de 3 a 5 brasileiros em média por ano, e quase que 100%, né? 75% desses alunos são aceitos com bolsas, né? Então, é uma faculdade que ela é bem generosa em oferecer bolsas por necessidade financeira. Agora, uma outra universidade, né, que é uma Ivy League, Cornell, por exemplo, que aceita em média até mais brasileiros, em média de 8 a 10 brasileiros em média por ano, somente 5% vão receber uma bolsa por necessidade financeira. Ou seja, a gente vê, né, e é algo que a gente sempre está compilando resultados, informações dos resultados dos nossos alunos para entender a tendência que essas faculdades têm com os alunos brasileiros que são aceitos, e aí quem realmente está conseguindo algum tipo de bolsa por necessidade financeira, né? Aqui uma outra faculdade, por exemplo, da Dartmouth, né, que é uma outra faculdade na Ivy League fantástica, academicamente, também super generosa em oferecer bolsa por necessidade financeira. E aí, quando a gente compara com Georgetown, que também é uma baita universidade, aceita, inclusive, né, uma quantidade considerável de alunos brasileiros, né, comparando com as outras, de 10 a 15 brasileiros por ano, também não é tão generosa assim com bolsas por necessidade financeira. Então, isso é importante, são dados, né, que ao longo dos anos, já daqui para fora, a gente vem compilando, vem trabalhando para estudar e entender o trend, né, a tendência que essas faculdades têm em oferecer bolsas por necessidade financeira para alunos brasileiros especificamente. A terceira via, né, de bolsas é através da via artística, né, que é através dos alunos interessados na área das artes. Aqui algumas das áreas mais comuns, né, que os alunos conseguem um tipo de bolsa: cinema, design, arquitetura, moda, teatro. E essa análise da bolsa por mérito artístico é pela análise do portfólio artístico desse aluno. Então, se esse estudante, ao longo do seu ensino médio, se envolveu, se engajou em projetos artísticos, né, fez apresentações ou fez um compilado de trabalhos artísticos dentro daquela área e vai se candidatar para faculdades dentro daquela área também, pode ser que com o seu portfólio artístico você consiga algum tipo de bolsa parcial nos seus estudos, tá? A maioria dessas bolsas elas vão ser contempladas para cobrir parte dos estudos, né? Geralmente são dadas, né, por institutos de arte, né, que são bem focados na análise de portfólio artístico. Aqui alguns exemplos dos nossos alunos, né, e como eles conseguiram essas bolsas, né, algumas faculdades que eles conseguiram essas bolsas, tá? E aqui alguns pontos, né, que são interessantes para trazer para vocês, né? Aonde estão e não estão essas bolsas de estudos. Algumas faculdades seletivas, elas simplesmente não têm bolsa para aluno internacional. Por exemplo, as UCs, UCLA, UC San Diego, UC Austin, UC a Santa Bárbara, Texas Austin também, né, uma das principais faculdades do Texas, a University of Michigan, Virginia, North Carolina. Então, é importante o aluno saber que simplesmente ali não tem bolsa. Então, para aplicar e para se candidatar para essas universidades, é importante você avaliar se primeiro o custo final da faculdade está dentro do orçamento anual previsto da família. Se não, é melhor considerar alguma outra faculdade na sua lista. Tá?
Universidade que tem perfil para ter need base, mas não tem bolsa. Carnegie Mellon é um exemplo desse. Né? Uma faculdade super seletiva, muito competitiva de entrar, mas ela não vai oferecer bolsa por necessidade financeira. Né? 100% demonstrated need of all students admitted, né? Foi o que a gente falou, que a grande maioria dessas bolsas são generosas e muitas vezes a grande maioria, se não todas elas, de fato, vão cobrir o que a família precisa em termos de demonstração financeira, né? Então, ó, é muito raro nós vemos alunos que aplicam para essas faculdades por necessidade financeira, né? São admitidos com bolsa por necessidade financeira e essa bolsa que é ofertada pela faculdade não cubra o que a família precise. Pelo contrário, essas bolsas, elas, na grande maioria, cobrem, né, tudo que for necessário, tá? Mas o problema é justamente entrar, né? Justamente é a admissão com bolsa nessas universidades. A partir do momento que você entra, aí, sem dúvida, as chances de você conseguir uma bolsa adequada é bem grande. Nas universidades muito, né, seletivas, muito generosas, né, não mais do que 50% dos alunos receitos recebem bolsa. Então, é importante entender que se você tem o potencial para aplicar para essas faculdades top schools, e vai aplicar, né, solicitando a bolsa por necessidade financeira, você entra num grau de seletividade que já é muito grande, ainda mais seletivo. Né? Então, se você não precisar de bolsa e tem algum potencial acadêmico de admissão, muitas vezes essa é a melhor estratégia. Tá? E algumas universidades muito seletivas não têm tantos recursos para os internacionais, né? Então, simplesmente não existe aquele fundo específico para recrutar ou para admitir alunos internacionais com bolsas ah, por necessidade financeira, e aí acaba-se que a gente vê uma tendência dessas faculdades que aceitam alunos brasileiros, mas não vão oferecer a bolsa por necessidade financeira. Por exemplo, a UPenn é um exemplo dessas universidades, né? Que ela aceita aproximadamente 20 brasileiros por ano, né? Uma Ivy League que é fantástica academicamente, mas apenas 25% desses alunos recebem algum tipo de bolsa, né? Então é importante considerar e entender esses trends, né, de avaliação e de resultados, né, dessas universidades. Muitas universidades falam que são need blind ou need aware, né? É uma forma que elas tentam se diferenciar na avaliação de necessidade financeira, dizendo que muitas vezes olham a parte financeira depois da admissão, outras falam que olham junto com a admissão, né? Que é o need aware. Mas isso não quer dizer que elas vão oferecer mais ou menos bolsa. O critério de avaliação vai ser basicamente o mesmo, tá? E algumas universidades basicamente distribuem todo o dinheiro nas early applications, né? Que justamente está chegando agora em 2000 né, agora em 1º de novembro, né? É a aplicação do early dos alunos de 2024, e aí é muito importante para quem precisa de bolsa aplicar nesse período também, né? Principalmente as bolsas por necessidade financeira, as faculdades muito, muito seletivas, né? Alguns alunos também pensam que depois de aceitos, né, vão aplicar para a bolsa e aí na esperança que vão conseguir algum tipo de bolsa depois de serem aceitos, né? Isso a gente vê com uma certa frequência, muitas vezes alunos que tentaram fazer o processo sozinhos, né, tinham falta de conhecimento, de fato, ou experiência, não tem uma referência, e aí acabam com esses resultados, né, até positivos de admissão, mas faculdades que são financeiramente inviáveis. E aí acabam nos procurando e, né, buscando uma certa ajuda para conseguir uma bolsa depois da admissão. Ah, isso, na grande maioria das vezes, não é possível, na grande, grande maioria, porque a seleção e a definição de faculdades e a estratégia de aplicação para cada uma delas, eu diria que é uma das partes mais fundamentais para o sucesso do projeto. Então, é importante muito conhecer as faculdades, entender qual é a política de bolsa de cada uma delas e saber se de fato você se enquadra ou não. Ah, e algumas universidades, né, têm bolsas mais relevantes para alunos norte-americanos, né? Ou seja, já dão prioridade de fato para os alunos americanos. E algumas faculdades têm bolsas específicas para brasileiros, né? Como Florida State, Oklahoma, Toledo, entre outras. Tá?
Algumas faculdades elas não oferecem bolsas por mérito acadêmico, né? Somente por necessidade. Aqui alguns exemplos delas. Então, não adianta, se você quiser aplicar para alguma bolsa por mérito, você não vai encontrar. Você só vai encontrar bolsas por necessidade em certas faculdades, como algumas dessas principais. E algumas poucas, né? Mas a gente já está vendo essa tendência aí de algumas faculdades que oferecem bolsa tanto por mérito quanto por necessidade para os estrangeiros, né? Como Emory, NYU. A gente teve um aluno, inclusive, o Felipe, que entrou na NYU Abu Dhabi, com uma bolsa, né, de 100% aí por necessidade financeira e parte por mérito, Rochester e Vanderbilt, né? E algumas faculdades, né, também você consegue pagar o mesmo que um aluno local, então isso pode ser também considerado uma bolsa ah, acadêmica, né? Porque, sem dúvida nenhuma, é também uma redução de valor, mas aí você também precisa se qualificar, ser um aluno que né, cumpre as exigências dessas universidades. Por exemplo, a Universidade da Flórida, né, é uma delas, né? Então, pessoal, acho que um ponto, né, que eu quero deixar aqui com vocês, né, importante de vocês sempre considerarem, é sempre fazer uma análise muito criteriosa do que é viável financeiramente para cada um, né? Então, isso fica de fato como um pequeno dever de casa aí dos responsáveis, né, nesse projeto, para determinarem, terem esse teto, esse norte financeiro muito bem estabelecido, porque a partir daí todo um trabalho de pesquisa, de seleção e definição de faculdade vai ser muito mais produtivo e eficiente. Então, a partir do teto que uma família estabelece, toda faculdade que estiver fora do orçamento e não tiver bolsa precisa ser descartada, né? Isso é algo que a gente conhece bem, é algo que a gente trabalha e orienta muito os alunos. Ó, aqui tem bolsa, aqui não tem. Mas se a faculdade estiver fora do orçamento e tiver bolsa, ótimo, vamos considerar. Mas ainda assim, a gente precisa considerar dois fatores importantes. Primeiro, qual o tamanho da bolsa, para saber se a conta final chega dentro do teto da família. E segundo, quais são os requisitos da bolsa, para saber se o aluno tem ou não aqueles requisitos necessários. Tá? Então, é algo que são dois fatores importantes na avaliação e construção de uma lista de faculdades dentro dessa viabilidade financeira de cada um e cada família. Como a gente falou, os dois principais critérios, bolsas por mérito, necessidade, no mérito, mérito acadêmico, notas, provas e artístico, se você estiver interessado nas artes, e necessidade financeira, se você for um aluno, um estudante aí de alto rendimento, né, e que possa se adequar e cumprir as exigências de uma necessidade financeira também, né? Aqui algumas dicas que a gente trouxe, né, para você melhorar suas chances de bolsa. Primeiramente, a parte de notas e provas, né? Que para a grande maioria das faculdades americanas e também algumas faculdades da Europa e Canadá vão levar isso em consideração. Notas da escola e provas do SAT ou ACT ou provas de proficiência. Para os alunos que vão se qualificar para bolsas por necessidade financeira, as atividades extracurriculares também podem ser um critério de avaliação, em conjunto com a parte acadêmica, tá? Definir muito bem as universidades, como a gente tem falado aí durante toda a apresentação de hoje, né? Selecionar as faculdades que de fato ofereçam bolsas para alunos internacionais e que você tenha condições, o potencial para se candidatar para aquelas bolsas. Redações, algumas faculdades podem oferecer bolsas pelo nível da redação que você escreve. E para os alunos artísticos, dependendo do seu perfil, do seu portfólio artístico, você também pode se qualificar para alguma bolsa artística, tá? Mas, de novo, alunos artísticos interessados no curso de arte, né, que você vai aplicar diretamente. Algumas dicas também para vocês fazerem pesquisas, né, por conta própria, entenderem como é que isso funciona. De novo, né, o teto de investimento, super importante ter isso pré-estabelecido, pelo menos um range, né, de valores. Então, isso fica sempre como um dever de casa, né, dos pais, dos responsáveis. Na busca de pesquisa, né, e bolsas de estudos, né, algumas palavras-chave aqui, Merit-Based Scholarship Opportunities for International Students, botando o nome da faculdade, talvez você encontre, faça uma navegação por ali. Pesquise também se tem alguma application extra ou específica, ou um prazo diferente, ou se você é considerado automaticamente.
Então, algumas faculdades, elas são muito claras nessa informação, algumas faculdades não são. Então, você tem que buscar e ir atrás dessa informação também. De novo, aqui na Daqui para Fora é algo que a gente tem muito know-how, muita expertise para poder direcionar já precisamente em todos esses pontos e aspectos. E atenção aos prazos, né? Muitas bolsas são dadas por datas diferentes, prazos específicos, e muitas também são dadas por first come, first served. Ou seja, quanto mais cedo você aplica, mais chances, né, e melhores bolsas você vai estar apto a se candidatar, tá? Não se engane tanto com o need blind e need aware, né? Isso na prática que a gente vê é algo que as faculdades elas avaliam da mesma forma a parte da necessidade financeira, tá? Então, se você for aplicar para alguma bolsa por necessidade financeira, o critério basicamente é o mesmo, né? E aqui alguns sites úteis, né? Que são informações confiáveis, né? Que vocês podem buscar, pesquisar, tanto dos Estados Unidos, Holanda, Reino Unido, a Times Higher Education, né? Que é uma ótima fonte também de informação, tá? E para fechar agora, né, só para trazer um pouco do contexto, né, do nosso trabalho nesse aspecto de bolsas, né, como o nosso trabalho ele contempla não só a preparação, né, dos alunos a partir do nono ano até o segundo ano do ensino médio, o foco aqui é justamente tornar cada estudante a sua melhor versão para o processo de candidatura. Inclusive, a gente vê muitos dos nossos alunos que começam com antecedência conosco, no nono, primeiro até segundo ano, melhorarem, evoluírem bem as suas notas da escola, porque lá na frente sabem que vão se qualificar para bolsas melhores. Vão conseguir, se de fato, se qualificar para bolsas acadêmicas. Quando chegam na candidatura, terceiro ano, é a parte de seleção, definição de faculdades e o preparo dessas applications com mentor de redação e mentora de application. Né? Ao longo dos 4 anos, a gente continua dando suporte durante toda a jornada para os alunos e famílias. Na parte de seleção, né, que como a gente falou, é um ponto bem fundamental, né, para definir as faculdades adequadas para cada um, diante do seu perfil potencial e do teto orçamento financeiro da família. O trabalho se dá através da análise de perfil do estudante, né? O aluno tem um mentor Daqui para Fora específico só para isso, onde a gente vai fazer toda uma análise não só da parte acadêmica, pessoal, mas do teto que a família estabelecer, e a partir daí criar uma lista de faculdade, né? Trazer várias recomendações, mas criar uma lista final com universidades que vão se enquadrar em 4 categorias de universidades, muito competitivas, alvos e seguras. Inclusive, aqui nós olhamos esse grau de seletividade considerando a aplicação de bolsas ou não. Então, pode ser que um aluno consiga a admissão facilmente em alguma faculdade, né, pelo seu perfil acadêmico potencial, mas para aquela mesma universidade, o aluno precisa de uma bolsa muito competitiva. Então, essa mesma faculdade, ao invés de ser uma faculdade alvo ou até segura, porque o aluno conseguiria entrar, né, tranquilamente, pelo fato do aluno ter que aplicar para uma bolsa específica, talvez essa faculdade se torne uma outra categoria, como competitiva, até muito competitiva, porque para viabilizar a entrada daquela faculdade, esse aluno precisa conseguir aquela bolsa mais seletiva ou mais competitiva. Então, isso a gente considera em todo o processo de pesquisa, olhando sempre essa parte também financeira, tá? Então, é algo que a gente consegue dar essa segurança e essa transparência para os alunos e famílias do que é possível na parte admissional e potencial do estudante e também na parte financeira, se for necessário aplicar para a bolsa, quais seriam as faculdades, que tipo de bolsa e qual é a competitividade de bolsa para cada estudante. A gente analisa isso a partir da nossa base de dados, já daqui para fora, que é uma base com milhares de dados e informações de alunos e faculdades. Todo ano essa base ela é realimentada com novas dezenas de alunos, mais especificamente de alunos brasileiros. Então, aqui é um material muito rico, porque aqui a gente consegue realmente traçar um histórico dos alunos sendo aprovados nessas universidades. Alunos brasileiros. E aí é um dado muito preciso para poder avaliar o perfil de cada aluno que está no processo conosco e entender, no grau comparativo com os outros brasileiros que já aplicaram, aonde cada faculdade se enquadra para cada estudante. Então, essa lista final de muito competitiva, alvo e segura, é uma lista
específica para cada estudante, diante do seu potencial acadêmico e da realidade financeira que cada um estabelece, né? O trabalho ele é feito por mentores, né? Cada aluno tem uma equipe própria de 4 mentores, e esses mentores são os seguintes: primeiro, uma mentora ou mentor de preparação, que trabalha com esse estudante durante o nono, primeiro e segundo ano do ensino médio, né? Um estrategista, que é o responsável pela pesquisa, seleção, definição de universidades, aqui essa parte que a gente falou bastante, né? Elaborar a lista de faculdades, quais faculdades, qual tipo de bolsa, né? São os mentores que conhecem muito as universidades, viajam, e aí trazem muita informação, muitos dados e análises para cada estudante. Um OR, que é um orientador de redação, que trabalha em todos os textos, e uma OA, que é uma orientadora de application, que cuida de toda a operação, documentação que é enviada para as universidades. Além disso, o curso de SAT também que faz parte do programa dentro daqui para fora. Então, para a gente fechar aqui, voltando, né, nos próximos eventos, né? Dia 7, atividades extracurriculares, né? Um ponto importante aí do processo seletivo. Dia 9, com a nossa psicóloga Gabriela Ribeiro, para pais, mães, alunos. Muito legal esse bate-papo, né? Aproveitem para vocês entenderem um pouco do aspecto psicológico, como conciliar todas essas atividades, né? E toda essa jornada junto com todas as outras atividades que os alunos fazem durante o ensino médio. E dia 21 sobre casos reais, né? Falando de alunos lá daqui para fora, como é que foi a candidatura, para onde entraram, o que fizeram, estágios e possibilidades que tiveram no futuro. De novo, no nosso link, né, no nosso chat, vocês podem acessar a nossa agenda, em que vocês têm acesso à nossa agenda online e a nossa análise de perfil, que vocês podem também acessar, e a melhor forma, inclusive, de terem um feedback, né, nosso em relação a bolsas de estudos. Então, quem quiser, faz análise de perfil, no final, em observação, coloca ali, gostaria de uma análise em relação a bolsas de estudos, e a gente consegue também trazer esse retorno para vocês, tá? Vamos lá. Vamos dar as perguntas aqui. Bolsas de estudos para curta duração, e já respondendo aqui, bolsas de estudos para cursos de inglês. Não trabalhamos, não existe, pelo menos não dentro da nossa expertise daqui para fora. Como nós só trabalhamos com graduação, e não nenhum outro tipo de curso, né, não existe essa possibilidade, tá? Se o estudante for maior de idade, mora sozinho, a bolsa por necessidade financeira ainda assim analisa o salário dos pais? Sim, aqui as faculdades sempre vão partir da premissa que o aluno, né, por ser um aluno de graduação, tem os responsáveis por trás, né? A não ser que você já se banque, tenha uma comprovação de renda financeira por conta própria, né? Mas, a princípio, né, os responsáveis ainda são as análises financeiras feitas, tá? Bolsa no Havaí, que brasileiros podem concorrer a bolsa. Olha, especificamente do Havaí, eu não sei responder, né? Eu peço que você mande ou uma mensagem aqui para o nosso WhatsApp, ou nossa análise de perfil, vou deixar aqui os nossos contatos. Entre em contato com a gente, que a gente consegue dar uma analisada especificamente nesse ponto do Havaí, tá? Bolsas por critério esportivo. Sim, Luciano, a gente, né, na verdade, a gente esqueci, não entramos muito nesse detalhe, né, porque a bolsa esportiva é um aspecto específico do processo americano, tá? Nós temos empresas parceiras que indicamos, né, dependendo do esporte do estudante, mas basicamente os principais esportes hoje que os brasileiros conseguem se qualificar para bolsas esportivas. O futebol, tanto masculino quanto feminino, a natação masculina, feminina, tênis, masculino, feminino, o vôlei feminino, o vôlei masculino é muito difícil, tem pouquíssimas faculdades que oferecem o vôlei masculino nos Estados Unidos, tá? Então, basicamente, são esses os principais, e aí o critério é utilizado pelo resultado oficial do atleta, né? Se você. Resultados de federação, confederação, currículo. Então, geralmente são atletas que estão em clubes, treinando todos os dias, competindo no final de semana. É esse tipo de perfil. Em relação a bolsas por necessidade financeira, né, a a faixa média de rendimento familiar, Luiz, assim, é uma pergunta que realmente a gente
Como tem uma variação muito grande de ano para ano, de faculdade para faculdade, né? A gente não consegue trazer essa precisão, tá? Mas, de novo, manda uma mensagenzinha para o nosso WhatsApp que a gente pode conversar com os estrategistas mais especificamente para saber qual é a tendência que eles têm visto nos últimos 2 ciclos, tá? Então, manda uma mensagem, faz a análise de perfil e no final, em observação, pede essa informação especificamente que a gente consegue dar uma analisada internamente, né, com os especialistas mais nesse sentido, tá? 24 anos. Geralmente depois dos 21, não. Aí seria só análise de renda mesmo. Diploma de faculdade de medicina de outro país é válido no Brasil? Olha, Viviane, não sei dizer como essa revalidação inversa, né, vindo de fora para cá, né? Eu sei que tem o processo do Revalida, né, aqui no Brasil, né, por conta do programa de Mais Médicos que ocorreu, mas realmente não sei te informar. Não, atendimento não tem custo nenhum. Podem agendar, não tem nenhum custo, né, para a família, para vocês. Nesse atendimento inicial, a gente pode conhecer o estudante, a família, tirar dúvidas iniciais. Se for o caso, marca-se uma reunião com um consultor da região, que também não tem nenhum custo, para vocês receberem uma proposta oficial daqui para fora. E aí, depois do recebimento dessa proposta, é que vocês vão analisar se, inclusive, vão entrar ou não no projeto. Então, todo o contato inicial com a daqui para fora não tem custo nenhum. Fiquem totalmente à vontade. Gastronomia na Europa. Não tivemos nenhum caso de gastronomia na Europa, então não consigo dar essa precisão, infelizmente. Não, análise de perfil também não é paga, gratuita. Podem fazer à vontade, não tem custo nenhum. Tanto atendimento quanto análise de perfil, totalmente gratuito. Tá? Se a escola faz uma divisão em comum da distribuição das notas, somente a média final. O que aparece como média final do ano acadêmico de todas as matérias é o que a faculdade vai olhar. E aí a faculdade vai olhar o currículo, né, do estudante, essa média final, e aí vai olhar as matérias que esse aluno fez. A grande maioria do que eles chamam de core curriculum, né, as matérias básicas da formação de estudante vão ser consideradas. Algumas matérias podem ser descartadas nessa conta da média final, né? Por exemplo, se uma escola tem estudos religiosos ou né, algum curso artístico, muitas vezes, ou educação física está no histórico também, isso é desconsiderado. Cada faculdade faz essa análise. Sim, conhecemos a Way School, né? Conhecemos o programa, é o que a gente chama de dual degree, né? Então, o aluno tem o diploma brasileiro junto com o programa de high school à parte, então são 2 diplomas. Então, do ponto de vista acadêmico para a universidade, é bem interessante, né, esse tipo de estudante que tenha 2 diplomas, porque traz uma segurança para a faculdade de que o aluno tem uma certa bagagem acadêmica já. Então, sem dúvida, é um ponto positivo aí na aplicação, se a sua filha já faz um diploma a mais durante o seu ensino médio. Bem, acho que já consegui responder as dúvidas de todo mundo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Tenham aprendido alguma coisa aqui nessa apresentação de hoje, né? Tenham saído daqui com um pouco mais de informação sobre bolsas de estudos. De novo, contem com a daqui para fora, né? Marquem um atendimento, é totalmente gratuito. Podem falar conosco, marcar uma reunião online, fazer análise de perfil. A gente tem um carinho, um prazer muito grande de fazer uma análise, né, e dar um retorno para as famílias da viabilidade desse projeto, né? É claro que é um projeto que requer um planejamento, requer conversas, alinhamentos com as famílias, para que isso dê certo. Então, nós somos muito cautelosos antes de começar qualquer trabalho com qualquer estudante, né? Então, ao fazer uma análise de perfil, a marcar um primeiro atendimento, a ter uma reunião com o consultor da região de vocês conseguem ter um panorama específico de como seria o projeto para cada um, para a partir daí avaliarem, decidirem se vão realmente contratar daqui para fora ou não. Então, a gente faz de uma forma muito cuidadosa antes de qualquer aluno começar o trabalho conosco, né? Beleza? Obrigada novamente. Deixa eu ver aqui, últimas dúvidas. Faculdades 100% no Canadá, Europa? Não, nunca vimos, tá?
Eu sei que existe uma faculdade, uma bolsa de 100% na Universidade de Toronto, tá? Mas é uma bolsa super seletiva. Ela é dada somente para 30 alunos internacionais por ano. Então, aí você está competindo com indiano, chinês, mexicano, né, africanos, sul-coreanos. Então, é um processo bem seletivo. Isso, a Universidade de Toronto, especificamente, que é uma bolsa realmente de 100%. Sua filha se forma no final de 24, temos que aplicar necessariamente no final do ano. Se a sua filha se forma no final de 24, ela faz o processo de aplicação e candidatura em 24, tá? Para o começo do ano letivo, em agosto de 25. Então, a gente sempre trabalha durante a candidatura no ano que o aluno está terminando o ensino médio para começar a faculdade em 25. Inclusive, é um ótimo timing já começar o trabalho conosco. A gente tem feito aí muitas reuniões, conversas com alunos que estão terminando agora o segundo ano do ensino médio, para já começar a antecipar algumas etapas para não acumular muita coisa lá na frente, no terceiro ano, né? Então, é importante começar com antecedência sempre, sempre. Interesse ela fazer o intercâmbio primeiro de um ano e depois aplicar. É possível? Possível até é. A questão aqui, Francisco, de aplicar depois do término do ensino médio, ela entra para um processo de aplicação que a gente chama de gap year, né? E aí tem toda uma certa dificuldade, não dificuldade, eu diria, mas de diminuição de chances em certas faculdades quando você não aplica durante o ensino médio. Então, o que eu recomendo geralmente para os alunos para terem essa experiência de intercâmbio? Intercâmbio de 6 meses, primeiro semestre pós-término do ensino médio. É perfeito. Porque você aplica durante o seu terceiro ano, faz o processo de candidatura normal, padrão, para você ter as suas chances iguais a todo mundo, para você entrar na competição de igual para igual. E aí você faz um intercâmbio nos 6 meses antes de começar a faculdade, em agosto. E aí você já começa a ter uma experiência, né? Tem uma vivência no exterior, melhora o inglês. Então tem essas possibilidades também, tá? Espero que eu tenha respondido aí para você, Francisco. Ah, vamos ver. Bolsas no Canadá e Europa são de 50%. Olha, as bolsas no Canadá e Europa, elas são menos generosas do que nos Estados Unidos e geralmente elas vão variar, né, geralmente de 10 a 20, no máximo 30%. Isso é uma média, assim, bem geral, tá? Não são bolsas tão generosas quanto nos Estados Unidos. Isso aí, a Bolsa Pearson, Universidade de Toronto. Precisa ter extracurricular, notas excelentes, é realmente um trabalho, né, muito seletivo. Não basta, tem que ter notas e, além de notas, um currículo realmente bem fantástico. Fazer um summer camp relacionado ao curso e no país da faculdade aumentaria a chance de ser aceito? Olha, não necessariamente, mas soa muito bem na sua application, tá? Então, se você faz um summer program em alguma faculdade, né, na faculdade que você pretende lá na frente se candidatar, e aí você consegue relatar isso na sua application, falar sobre o curso que você fez, isso demonstra o que eles chamam de show your school interest, ou seja, demonstre o seu interesse de fato naquela faculdade, né? E aí, se você já tem esse tipo de experiência, é é uma demonstração real de que você tem interesse naquela universidade. Então, é um ponto muito positivo, vamos dizer assim. Não diria que isso é o que garante ou vai aumentar muito consideravelmente as suas chances de admissão, mas é muito bem visto pela faculdade, porque a faculdade também ela tem o interesse de saber que ao você ser aceito naquela universidade, você vai se comprometer e ir para lá. Porque muitos alunos vão ser aprovados em várias universidades, né? Então, depois de aprovado em várias universidades, o aluno depois é que vai escolher para onde de fato quer. E as faculdades elas têm essa cautela também de ter certeza que vão aceitar alunos de que ela consiga ver que o aluno vai se matricular naquela faculdade, né? Então, quanto mais você conseguir demonstrar para a faculdade que você tem interesse, melhor e maiores são suas chances, né? Não que isso garanta, mas é muito bom. Beleza, acho que aqui já foi, aqui também já foi.
Bem, espero novamente que vocês tenham curtido, gostado, saiam daqui com algumas informações. De novo, contem com a Daqui para Fora, né, para tirarem dúvidas específicas, conhecerem um pouco mais do assunto, né? Todas as primeiras reuniões, conversas aqui com a Daqui para Fora, com os consultores, né, avaliando a possibilidade, viabilidade do projeto, é algo que a gente faz gratuitamente, né, para que vocês possam tomar essa decisão e, se realmente quiserem entrar no projeto, né, aí já entra no processo de aceito de proposta, contrato e etc. Mas até lá a gente tem muita cautela em alinhar o trabalho com cada um, tá? A média familiar, de novo, foi uma outra pergunta, né? A gente não tem muito esse dado preciso, né? Varia muito de faculdade para faculdade, tá? Ah, Bem, é isso, pessoal. Obrigada novamente a todos, a todas que estão por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado, curtido. Até um próximo evento e uma boa noite. Até mais. Obrigada.